Olá pessoal, essa é a nossa aula 1 sobre sistemas de unidades e notação científica. Bom, temos aqui algumas unidades representando grandezas básicas. Então a gente tem o Kelvin, o K de Kelvin para temperatura, o S de segundo para tempo, o M de metro para comprimento, o kg para quilograma, que representa o quilograma, que é para massa. Aqui é o CD, é o candela para intensidade luminosa, o mol para quantidade de matéria e o A para ampere, que representa a intensidade de corrente. Nesse curso, a gente vai trabalhar com as grandezas tempo, distância, o comprimento e massa. Esses são os instrumentos que a gente utilizaria para fazer essas medições, no caso. Uma balança para medir a massa, um cronômetro para medir o tempo, uma régua para medir comprimento. Todas as outras grandezas que a gente vai ver na mecânica, elas são derivadas dessas três. Como a gente pode ver aqui nessa tabela, ó. Essa tabela está mostrando algumas grandezas. As dimensões dela, vejam que as básicas são comprimento, massa e tempo. Todas as outras são variações dessas três grandezas básicas. E a gente pode representar elas com unidades em sistemas de unidades diferentes. Então, dependendo do país ou dependendo da necessidade, você utiliza um sistema diferente. Por exemplo, o sistema CGS, que na verdade quer dizer centímetro, grama e segundo, traz essas grandezas, comprimento, massa e tempo, como centímetro, grama e segundo. Já o Sistema Internacional de Unidades, que é o que a gente utiliza principalmente, é chamado de MKS e traz aí as grandezas, para as grandezas comprimento, massa e tempo, traz as unidades M de metro, K de quilograma e S de segundo. Então, esse é o nosso sistema prioritário, o MKS. Sempre que possível, transforme as suas unidades que você estiver trabalhando em um problema para o sistema MKS, porque aí você já sabe que vai ficar tudo padronizado como a gente trabalha, ok? Vamos lá. Bom, como é que a gente faz conversão de unidades? Então, eu trouxe aqui algumas grandezas, comprimento, área, volume, massa, capacidade, e a gente tem múltiplos e submúltiplos dessas grandezas. Como é que a gente vai, das unidades dessas grandezas, como é que a gente vai trabalhar, então, com essas conversões de unidades? Então, veja. Aqui a gente tem, por exemplo, o quilômetro, o hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Esse símbolo aqui ele vale para qualquer um, que são múltiplos e submúltiplos. Então, veja, aqui eu tenho quilômetro, aqui eu tenho quilolitro, aqui eu tenho centímetro, aqui eu tenho centilitro. Então, o quilo, o hecta, o deca, o deci, o centi, o mili serve para qualquer grandeza, ok? Vamos ver um exemplo aqui para comprimento. Então, eu quero converter 2 quilômetros para metro. Como é que eu faço isso? Então, eu estou aqui, ó, eu estou no quilômetro. E eu quero chegar aqui, que é no metro. Se eu me desloco para a direita, eu vou multiplicar por 10 elevado ao número de quadrados que eu me desloco. Então, veja, quilômetro para metro. Eu estou aqui, então eu vou me deslocar 1, 2, 3 quadrados. Ou seja, vai ser 2 vezes 10 elevado a quantos quadrados? 3. Então, 2 vezes 10 ao cubo. 10 ao cubo é 1.000. Então, 2.000. Quer dizer que 2 quilômetros equivalem a 2.000 metros. Ok? Vamos ver o segundo exemplo. 1,5 metros em milímetros. Então, eu estou aqui em metro. Eu quero ir para milímetro. Vou me deslocar 1, 2, 3 casas para a direita. Então, é vezes 10 ao cubo, mais uma vez. Ou seja, é vezes 1.000. 1,5 vezes 1.000 dá 1.500. Então, eu vou ter 1.500 milímetros. 1,5 metros equivalem a 1.500 milímetros. Ok? Letra C. Agora eu quero fazer o contrário. Eu quero sair de uma unidade menor para uma unidade maior. Então, eu vou me deslocar para a esquerda. Eu quero sair de milímetro para metro. Então, eu vou me deslocar 1, 2, 3 casas para a esquerda. Então, eu vou dividir por 10 ao cubo. Ou seja, eu vou dividir o número por 1.000. 126 dividido por 1.000, você pega uma vírgula e desloca. Faz de conta que tem uma vírgula aqui no final. Você vai ter que dividir o número. Então, você vai deslocar a vírgula 3 vezes. 1, 2, 3, tem que ter um zero. Então, 0,126 o quê? Metros. Ok? Com isso, você pode fazer qualquer conversão de comprimento. Vamos ver um caso de conversão de área. Então, eu tenho aqui 2,14 metros quadrados. Quero converter em milímetros quadrados. Então, estou aqui em metro quadrado, quero ir para milímetro quadrado. Então, vamos lá. Quantas casas eu me desloco?
Uma, duas, três. Então, seria vezes 10 ao cubo, ok? Seria vezes 10 ao cubo. Mas observe que todas as unidades estão ao quadrado. Então, vai ser 10 ao cubo, tudo isso elevado ao quadrado. Quando você eleva 10 ao cubo ao quadrado, quer dizer que é 10 ao cubo vezes 10 ao cubo. Multiplicação de potência de mesma base, conserva a base e soma os expoentes. 3 mais 3, 6. Então, vai ficar 10 à sexta. Ok? Cuidado com isso, para não pensar que é 10 ao cubo ao quadrado vai dar 10 à nona. Não, está errado. 10 ao cubo, tudo isso ao quadrado, quer dizer que é 10 ao cubo vezes 10 ao cubo. Ou seja, 10 elevado a 3 mais 3, que é 10 elevado a sexta. Então, 2,14 metros cúbicos para milímetros cúbicos é 2,14 vezes 10 a sexta milímetros cúbicos. Você pode escrever dessa forma ou pegar isso aqui e transformar tudo em zero. Então, você vai colocar o quê? Desloca a vírgula duas casas para a direita, para o número não ser mais um número decimal, e depois completa com os 4 zeros. Então, vai ficar 214 seguido de 4 zeros, metros quadrados. Você pode representar assim, milímetros quadrados, ou desse jeito. Ok? Vamos ver um exemplo agora de volume. 1 metro cúbico em milímetro cúbico. Vamos lá. Eu estou aqui em metro cúbico, eu quero ir para milímetro cúbico. Então, eu me desloco 1, 2, 3 casas para a direita. Então, seria vezes 10 ao cubo. Seria vezes 10 ao cubo, mas as unidades estão ao cubo. Então, vai ser 10 ao cubo, tudo isso ao cubo. Agora sim vai dar 10 à nona. Porque é 10 ao cubo vezes 10 ao cubo vezes 10 ao cubo, é 10 elevado a 3 mais 3 mais 3, 10 elevado a 9. Ou seja, 1 metro cúbico é igual a 10 à nona, 1 vezes 10 à nona, metros cúbicos. Milímetros cúbicos. Ok? Vamos ver mais um caso agora para a esquerda. Eu estou em centímetros cúbicos e quero ir para metros cúbicos. Opa! Eu estou aqui em centímetros cúbicos e quero ir para metros cúbicos. Como é que eu faço? Me desloco duas casas para a esquerda. Então, eu divido por 10 ao quadrado. Dividir por 10 ao quadrado, pessoal, tem outra forma de escrever. Quando eu divido por 10 ao quadrado, eu posso escrever como 10 elevado a menos 2. Esse menos no expoente representa que a fração está invertida. Então, 10 elevado a menos 2 quer dizer que é 1 sobre 10 ao quadrado, ou seja, é dividido por 10 ao quadrado, ok? Então, quando a gente está trabalhando com números grandes, ao invés de de escrever vários zeros, a gente escreve assim, ó, 10 elevado a menos 2, que está representando dividido por 10 ao quadrado, ok? Então, voltando para o problema, saindo de centímetros quadrados para metros quadrados, eu divido, eu me desloco duas casas para a esquerda, então é 10 elevado a menos 2. Porém, como as unidades estão todas ao cubo, então é 10 elevado a menos 2, tudo isso ao cubo. Quer dizer o quê? Que é 10 elevado a menos 2 vezes 10 elevado a menos 2 vezes 10 elevado a menos 2. Ou seja, multiplicação de potência de mesma base, conserva a base e soma os expoentes. Vai ficar 10 elevado a menos 2, menos 2, menos 2, ou seja, 10 elevado a menos 6. Portanto, isso aqui vai ficar 7 vezes 10 elevado a menos 6 metros cúbicos. Ok? Qualquer dúvida, pode me chamar, pode mandar um e-mail, pode mandar um zap. Tentem resolver problemas desse tipo, tentem fazer conversões outras. Hectômetro cúbico para centímetro cúbico, decâmetro cúbico para quilômetro cúbico. Tentem brincar com essas conversões para ver se vocês dominam isso. Ok? Quero chamar a atenção de uma coisa, que é o seguinte, ó. Aqui nós estamos trabalhando com grandezas diferentes. Um é comprimento, outro é área, outro é volume, massa, capacidade. A única que dialoga é volume e capacidade, ok? Essas duas elas dialogam, mas as outras não. Então, não é possível converter, por exemplo, 1 metro quadrado tem quantos centímetros? Isso não é possível, porque metro quadrado é unidade de área e centímetro é unidade de comprimento. Isso não se converte, ok? Isso não é possível. Então, a única que é possível é volume e capacidade porque são análogas. Tudo bem? E aí a gente tem um caso. 3,5 decímetros cúbicos são quantos litros? Bom, 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Então, essa conversão, 3,5 decímetros cúbicos em litro, é o próprio 3,5. Imagine o seguinte, ó. Imagine que você tenha... O que é 1 decímetro? O que é 1 decímetro? 1 decímetro
é 10 vezes menor do que o metro. Ou seja, é, você tem, é como se você tivesse 10 centímetros. Vamos colocar dessa forma, que é a unidade que a gente mais conhece. A gente trabalha bastante com centímetro. Então imagine algo de 10 centímetros. Aí você tem um comprimento de 10 centímetros, uma largura de 10 centímetros e uma altura de 10 centímetros. Imagine um dado, um cubo. Um dado, por exemplo, de 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros. Uma caixinha. Essa caixa cabe quantos litros? Ela cabe 1 litro exatamente, ok? Então, se você tiver 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros em um cubo, nesse cubo vai caber 1 litro. Essa é a conversão que vocês têm que lembrar aí. Tudo bem? Vamos fazer uma outra conversão. Eu quero converter agora 5 metros cúbicos em litro. E aí, como é que a gente faz essa conversão? Isso é usado para piscina, por exemplo. Então, quando você tem a unidade de comprimento, largura e altura, e profundidade, no caso da piscina. Imagine uma piscina, dadas as dimensões, pega aí, vai no Google e procura piscina olímpica. Pega as dimensões da piscina olímpica, vão ser dadas em metro, convertam isso aí, faça esse produto das 3 unidades, você vai ter o volume em metro cúbico. Convertam para você saber qual é a capacidade em litros de uma piscina olímpica. Fica isso aí como atividade, ok? Bom, então vamos lá. Metro cúbico para litro. Poxa, como é que eu converto daqui para cá? Eu não sei. Então você faz assim, ó. 1 litro não é um decímetro cúbico? Então você vai converter primeiro de metro cúbico para decímetro cúbico. De metro cúbico para decímetro cúbico, eu me desloco uma casa para a direita. Então é vezes 10 elevado a 1, ou seja, vezes 10. Mas como está o cubo, é vezes 10 ao cubo. Então é vezes 1000. Então 5.000 litros. Isso aqui é unidade, é usado, por exemplo, para caixa d'água, enfim, é bastante comum. Então 5 metros cúbicos tem uma capacidade de quanto? De 5.000 litros. Ok? A gente tem outras unidades também, outras conversões, por exemplo, polegada, 2,54 centímetros, um pé, 30,48 centímetros, uma jarda, 91,44 centímetros, uma tonelada, 1.000 quilos. Isso aqui são unidades usadas dependendo do país que você se encontra, enfim, dependendo da necessidade que você tenha, ok? Mas aqui é a nossa tabelinha para fazer as conversões de unidade. Tranquilo? Vamos lá, então. E se eu quiser transformar velocidade? A gente usa muito aqui, por exemplo. Se eu quiser sair de quilômetro por hora para metro por segundo, de quilômetro por hora para metro por segundo, você vai dividir por 3,6. E de metro por segundo para quilômetro por hora, você vai multiplicar por 3,6. Ok? Mas de onde é que veio esse número 3,6? E se eu quiser fazer uma outra conversão? E se eu quiser converter centímetro por minuto para metro por segundo ou qualquer outra coisa que eu inventar? Como é que eu faço isso? Então tem uma regrinha, que é o seguinte, ó. Eu vou mostrar especificamente para o caso de quilômetro por hora para metro por segundo e vice-versa, e vocês vão entender que serve para qualquer outra conversão. Então veja, 1 quilômetro por hora, então quilômetro dividido por hora, eu quero converter para metro por segundo. Então você pega aqui o numerador. 1 quilômetro tem quantos metros? 1.000. Então você tem 1.000 metros. E 1 hora tem quantos segundos? Veja, 1 hora tem 60 minutos. Cada minuto tem 60 segundos, então 60 vezes 60, 3.600. Então 1 hora tem 3.600 segundos. Eu vou cortar aqui esses 2 zeros em cima, corto os 2 zeros embaixo, corto o último zero aqui, fica 13,6. Ou seja, 1 dividido por 3,6. Quer dizer que 1 km por hora é igual a 1 dividido por 3,6 metros por segundo. É daí que vem esse número 3,6. Ok? Então, você pode converter, se eu quiser 20 km por hora, vão ser 20 dividido por 3,6 metros por segundo. E por aí vai. Agora, e o contrário? E se eu quiser sair de metro por segundo para quilômetro por hora? Vamos lá. Você faz assim, ó, 1 metro por segundo. 1 metro tem quantos quilômetros? Ah, professor, não tem nenhum. Eu não sei como é isso, não. Eu só sei de quilômetro para metro, porque são 1.000. Aí você faz o contrário. Se de quilômetro para metro você multiplica por 1.000, de metro para quilômetro você faz o quê? Você divide. É aquela conversão que a gente viu na tabelinha. Então, 1 metro tem 1 dividido por 1.000 quilômetros. Isso no numerador. Agora, olha o denominador. 1 segundo tem quantas horas? Bom, se 1 hora tem 3.600 segundos, 1 segundo tem 1 dividido por 3.600 hora. Aí você tem uma divisão de fração. Qual é a regrinha? Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, você vai inverter isso aqui, vai ficar 3.600 dividido por 1.000 km por hora.
Corta o zero, corta aqui embaixo, vai ficar no numerador 3,6. Ou seja, 1 metro por segundo é igual a 3,6 km por hora. Se eu tiver 10 metros por segundo, eu vou ter 36 km por hora e assim sucessivamente. Veja que com essa regrinha você pode converter qualquer unidade, ok? Exercitem isso. Tentem converter centímetros por minuto para decâmetro por hora, por exemplo. Tentem fazer essa brincadeira aí, ok? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre notação científica. Bom, notação científica, ela é escrita da seguinte forma. Você tem um número n aqui, que é um coeficiente, que tem que ser maior ou igual a 1 e menor do que 10, multiplicado por uma potência de base 10. Ou seja, um 10 elevado a um n aqui. Esse n vai dar ordem de grandeza de alguma coisa. Ele pode ser positivo ou negativo. Geralmente a gente usa isso quando a gente está trabalhando com números muito grandes ou números muito pequenos. Perdão, olha um exemplo. 0,000005. Como é que a gente escreve isso em notação científica? Isso vem para facilitar a nossa vida, para não ficar carregando esse tanto de zero. Então você faz aqui, ó. Bom, esse número é muito menor que 5. Eu preciso deixar ele entre 1 e 10, então eu vou deixar ele em 5. Você pega a vírgula e desloca aqui para a direita, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando você deslocar 6 vezes, o número ficaria 5,0 ou 5. Então é 5 vezes 10 elevado a menos 6, porque você deslocou a vírgula para a direita. Ou seja, você aumentou o número era pequeno, você aumentou, então tem que ser negativo para mostrar que depois você tem que dividir. Ok? Olha um exemplo de número grande agora. 25 e esse tanto de zero. Aí você vai lá no final e conta quantos tem. É como se tivesse uma vírgula aqui, ó, no final. Aí você vai ter que contar para a esquerda, porque o número tem que ser entre 1 e 10. Então vai ser 2,5. Você pega aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você converteu 8 vezes até ficar um número entre 1 e 10. O número ficou 2,5 vezes 10 à oitava, porque a vírgula se deslocou para a esquerda. Ou seja, o número era muito grande e você transformou ele num número pequeno, que é 2,5. Aí fica positivo. Esse era um número muito pequeno, você transformou em um número grande, comparado com aquele, então você deixa o expoente negativo. Ok? Vamos usar isso daí então, ó. Considere que cada aula dura 50 minutos. O intervalo de tempo de 2 aulas seguidas, expresso em segundos, é de quanto? Bom, se uma aula dura 50 minutos, 2 aulas são 2 vezes 50, que dá 100 minutos. 100 minutos. Eu quero expressar em segundo. Se cada minuto leva 60 segundos, 100 minutos leva 100 vezes 60, ou 6.000 segundos. Aí agora eu pego 6.000 segundos e converto em notação científica. Então, 6.000. Pego uma vírgula imaginária que está aqui no finalzinho. Você tem que deixar o número entre 1 e 10. Então, eu vou pegar aqui, ó. 6.000 é muito grande, muito maior do que 10. Eu tenho que diminuir até ficar entre 1 e 10. Então, pega a vírgula. 1, 2, 3. Aí ele fica 6,0. Ou 6. Então, você deslocou 3 vezes. O número era grande, você deixou pequeno, então fica positivo. 6 vezes 10 ao cubo, a resposta é letra D. Segundos. Ok? Vamos lá. Para finalizar, vamos ver esse exercício utilizando notação científica. Ok? Então, vamos lá. Ó. A massa do planeta Júpiter é 1,9 vezes 10 a 27 kg. Imagina escrever esse número passa a vírgula para cá e mais 26 zeros. Então, a gente usa isso aqui para simplificar nossa vida. E a massa do Sol é 1,9891 vezes 10 elevado a 30 kg. Calcule em notação científica a soma das massas. Veja, para eu operar a soma de números que estão em notação científica, eu só posso fazer isso se as potências de base 10 deles estiverem com o mesmo expoente, senão eu não posso operar. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é transformar esse 10 a 27 a 10 a 30, ou transformar o 10 a 30 a 10 a 27. É mais fácil pegar o 10 a 30 e transformar em 10 a 27, porque esse número tem 10 a 30, se eu quiser diminuir ele, eu faço como? Eu corro a vírgula para a direita. Então, eu vou fazer isso. Pego esse número aqui e vou correr a vírgula 3 casas para a direita. 1, 2, 3, está aqui. 1989,1 vezes 10 a 27, a massa do Sol, e eu vou somar com a massa de Júpiter, 1,9 vezes 10 a 27. Agora sim eu posso somar, porque eles têm a mesma potência de base 10. Eu vou simplesmente somar os números que estão na frente. 1989,1 mais 1,9 vai dar 1991 e mantém a potência de base 10.
Agora, para botar em notação científica, eu faço o quê? É 1991, mas tem que ser um número entre 1 e 10, então eu diminuo ele. Pego uma vírgula imaginária aqui, ó, desloca para a esquerda 1, 2, 3 casas. Opa, se eu desloquei para a esquerda, então eu tenho que somar 3 casas aqui. Então fica 10 elevado a 30. Ou seja, a soma das massas deu 1,991 vezes 10 a 30 quilogramas. Ok? É assim que a gente resolve problemas com soma ou subtração envolvendo notação científica. Agora, aproximadamente, quantas vezes o Sol é mais massivo do que Júpiter? Para eu saber quantas vezes uma coisa é maior do que a outra, a gente está falando de uma divisão. Então, eu vou dividir a massa do Sol pela massa de Júpiter. Escrevi aqui do jeito que estava, massa do Sol, pela massa de Júpiter. Eu posso operar do jeito que está aqui? Posso. Como é que fica? Você pode separar, ó, esse número dividido por esse, vezes esse dividido por esse. Eu posso fazer isso porque é um produto. Ok? Então, 1,9891 dividido por 1,9, isso aqui é praticamente igual. Então, é como se fosse 1. É como se fosse 1. Já isso aqui, 10 elevado a 30 dividido por 10 elevado a 27, aí a gente tem uma regrinha. Divisão de potência de mesma base, a base é 10, conserva a base, 10, e subtrai os expoentes. 30 menos 27, 3. Ou seja, isso aqui é aproximadamente 1 vezes 10 ao cubo, ou simplesmente 10 ao cubo. E 10 ao cubo é o quê? 1000. Ou seja, a massa do Sol é aproximadamente 1000 vezes a massa de Júpiter. É isso, pessoal. Até a próxima videoaula.